para hoje, Deus nos traz uma palavra no Velho Testamento. Em Juízes capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos a partir do 4. Vamos ler. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Até aqui, irmãos. Observe a maneira de Jesus realizar a edificação do corpo de Cristo. Porque ele precisa formar o seu corpo. Ele precisa deixar o seu corpo formado, e significa que todos os membros que foram posicionados no corpo e que precisam desempenhar funções nesse corpo. E as funções para o corpo são determinadas pelas posições determinadas por Deus a cada um de nós. Como os irmãos já conhecem a revelação de 1 Coríntios, lá onde fala sobre os dons e os membros do corpo de Cristo. Quando esse corpo estamos já na posição, mas talvez estamos descoordenados, descontrolados nas nossas funções. Talvez muitos de nós estão lambendo a água que nem cão. Talvez tem outros ajoelhados sobre a comida, pisoteando na comida de Deus, no alimento. E talvez tem tão poucos levando na boca a água para matar a sua sede. Nós já falamos muito sobre essas mensagens no passado. Eu não quero focar aqui aquilo que muitas vezes já falamos, mas quero ver uma outra coisa hoje que Deus deseja revelar, mostrar aos nossos corações, para que possamos obter oportunidade significativa de um arrependimento, de como nós estamos realizando as coisas para Deus. Esse corpo que Deus encarregou seu Filho Jesus como cabeça, de colocar cada membro na sua posição e adestrá-los para funcionar perfeitamente em coordenação com a autoridade da cabeça. Nós sabemos que
a funcionabilidade dos membros depende da restauração de suas almas. A função que produz para Deus, porque na verdade o corpo só produz porque tem uma cabeça. A gente precisa, se você duvida desse princípio imutável, do mistério orgânico dessa formação desse corpo, você precisa fazer um teste. Supomos que tem um chefe de família que tem um emprego numa indústria e lá ele tem uma função. Se você chegar naquela pessoa pela manhã, quando está se dirigindo, entrando na empresa para ali marcar sua presença no ponto daquela empresa naquele dia, alguém tira-lhe a cabeça. Um exemplo absurdo, mas você vai entender algumas coisas. Aquele homem que perdeu a cabeça, ele não vai ter desempenho de nenhuma função naquela fábrica, naquele dia, naquela indústria, porque perdeu a cabeça. A cabeça não se perde, mas o homem perdeu a cabeça. Mas a cabeça nunca se perde. Mas o homem perdeu a cabeça. Quem perdeu a cabeça, sua relação íntima com a cabeça, sua submissão com a cabeça, se esse relacionamento está quebrado, seccionado, ele está sem função neste reino, nesse corpo. E quando Cristo se mobiliza para fazer coisas, ele não produz, não funciona. Ele está sem cabeça. Porque ele está em rebelião, em pecado consciente contra esta cabeça. Ele está na posição? Sim. Mas está improdutivo segundo a cabeça. É a mesma coisa que a gente observar os ramos da videira que não produzem folhas e frutos. Estão secos, mas estão ligados à videira. Eles estão secos. Eles perderam a cabeça. A videira é a cabeça. Então é uma ilusão, nesse momento circunstancial de restauração no corpo de Cristo, a gente se iludir e achar que está sendo produtivo, que estamos agradando a Deus, que estamos adequados nesta obra, se nossa alma está em rebelião contra o cabeça. Estamos sem função. O homem entrou na fábrica sem cabeça, ele não desempenha, não faz um trabalho sequer naquele dia. Ele perdeu a cabeça. Mas o corpo dele está lá. Mas o corpo dele sem a cabeça não produz, não vive, fica morto. Quem está morto não produz. Baseado nessa análise, que legião de crente improdutivo na igreja. E só estamos aqui nesta videira sem corte, nós como ramos infrutíferos, por causa da misericórdia e da longanimidade desse maravilhoso Cristo e Deus. Porque Cristo é nosso advogado diante do Pai e diz: mais um ano, Senhor, meu Pai, deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Mas para muitos esse ano não teve mais. Que Deus use da misericórdia e que não sejamos nós os próximos que serão cortados da videira. Deus disse ao Gideão: tu é meu servo. Tenho um trabalho para realizar através de ti. É uma liderança espiritual que eu estou levantando. Mas, Senhor, eu sou medroso, eu sou covarde. E o que me interessa é isso. Eu sou Deus, sou teu cabeça. Se eu fosse contar com a tua coragem, se eu fosse contar com a tua força, eu não faria essa obra nunca.
Então não importa se tu é fraco, se tu é forte, se tu é feio, se tu é bonito, se tu é alto, se tu é magro. Eu quero que tu seja meu membro. E que se submeta para que eu faça através de ti. Ah, mas com 500 mil homens fica melhor. Não, eu quero só 300. Mas os midianitas são 800 mil, são 1 milhão quase. Mas eu quero só 300. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Que muitas vezes essa cabeça cheia de razão e de lógica, essa cabeça que está corrompida, essa mente do primeiro Adão, que não presta para nada, está atrapalhando dentro da igreja. E você tem que ver se não está atrapalhando. Talvez você possa ser um líder que concentra todo o trabalho para matar a obra de Deus. Você não chama ninguém para trabalhar, você não delega cargos, não delega funções. Você acha que os membros na igreja são chamados para ficar com peça decorativa nas cadeiras e você não treina ninguém para produzir para Deus? Talvez você não esteja ajudando Cristo. Talvez você não está agradando esse Senhor. Pelo contrário. Talvez Deus já esteja assim, naquele período só de longanimidade com alguns. Mas Deus disse, com estes 300 eu vou te dar a vitória. Gideão ficou cheio de medo, de insegurança. Digo, mas que isso, Deus? Mas não dá para acreditar nisso. Os caras são armados até os dentes. Tem lanças enormes, flechas, arcos, cavalos, carros. E nós aqui, 300 homens com as espadinhas de arame aqui. Mas o Senhor disse, se eu levar 1.300.000, a glória vai ser desses homens fracos. E a comunidade mundial não vai ter fé nesse Deus de vocês. A cidade de vocês não terá fé, porque vencer com grande número de pessoas é lógica, é probabilidade de vitória humana, porque tem uma preponderância sobre o inimigo. Mas se eu ir com 300, todo mundo vai ver, ainda mais tu, Gideão, que é considerado o mais medroso da comunidade de Israel, eles vão saber que eu venci por vocês. E eles vão acreditar nesse Deus, vão se converter para Deus, para esse Deus. Porque eu quero atrair mais pessoas para meu reino. Eu preciso da demonstração de manifestação da minha glória. Então eu uso a fraqueza que eu criei para mostrar o meu poder nesta terra. Veja, irmãos, é um exemplo que nós temos vários exemplos naturais, mas eu olho para a minha vida. Eu era a pessoa mais, acho que a menos, logicamente, racionalmente, a pessoa que jamais Deus poderia chamar para levantar como servo um movimento para Ele. Tinha muitos pastores naquela cidade, tinha muitos crentes naquela cidade. E eu, uma pedra bruta, beberrão, festeiro, estava lá, passando as noites na bobice, na ignorância. Nunca sonhara que um Deus que está no céu, tão puro, poderoso e elevado, poderia chamar uma inutilidade, né? Mas Deus pensou, se eu trazer esse homem que todo mundo conhece, que ele é muito carnal, muito fora do ar, todos vão saber que foi eu que fiz a obra naquela cidade. E as outras cidades vão aceitar esse trabalho. Porque eu peguei uma mula, né? Uma pedra.
E aí, quando começar a manifestar as uvas através daquele ramo, as pessoas vão ver, é Deus que está fazendo. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábias. Porque quando as coisas loucas envergonham sábias, Deus se manifesta. Deus se torna público. Deus se torna conhecido. Deus se torna desejado. As pessoas são atraídas ao seu poder e à sua presença. É por isso que eu não suporto atitude racional na igreja. Isso me dá náuseas. Carnalidade, razão, humanismo. Isso é a coisa que mais me dá náuseas quando eu vejo essas coisas dentro da igreja. Lógica humana. É uma coisa assim que eu sou repelente a essas coisas. No estágio hoje que Deus me colocou, eu não suporto ver ignorância racional na igreja. Sendo que nós temos um Deus todo-poderoso que pode usar um para vencer 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil e pode mandar eu ficar parado e dizer assim, eu vou mandar todos para a igreja agora. Tu não faz nada. E aí a gente vê aquelas conjecturas racionais, vamos fazer assim, a lógica manda assim, a razão manda assim, mas tu vê, é muita loucura que tu quer fazer. Mas que loucura, irmão. Olha aí, tira esse homem da igreja, põe aquele na igreja, tira esse desse cargo, a razão. Eles olham para a aparência, mas Deus, quando escolheu Davi, escolheu o pior daquela família, o que não tinha nenhum conceito humano, nenhuma qualidade que pudesse atrair ele para Deus, segundo o olhar do seu pai, dos seus irmãos e até do profeta. Porque o profeta estava encantado segundo os olhos. Para você ver que se o profeta estava encantado pelos olhos, imagina nós. Se eu chegar e perguntar para você quais que eu tenho tirado os cargos para botar outros, você vai citar uma série de irmãos segundo a vista humana, que aquele vai ser melhor. Mas o melhor é o que Deus escolhe. Sempre. É sempre o que Deus escolhe é o melhor, porque manifesta a glória de Deus. Então, se fosse pela competência humana esta obra, se fosse pela santificação humana, porque Deus usa pessoas pecadoras para fazer as coisas. Deus usa animais para fazer as coisas, porque tem que manifestar a sua glória. Saia da razão, irmão. Saia dessa lógica que está te matando. Está te matando. Você vai se perder se não sair. Você tem preferência por pregadores aqui na igreja, eu sei. Tem gente que diz que tal presbítero é fantástico, tal é horrível, tal presbítero é fantástico, tal é médio, tal. Você tem essas opiniões, mas Deus não. Cuidado com o julgamento. Cuidado com a tua preferência. Amém? Porque tu deve enxergar o Cristo naquelas vidas e não aquelas pessoas. Cuidado com o teu pensamento, cuidado com a tua concepção, que já está estabelecida pelo teu julgamento humano. Cuidado, porque Deus pode quebrar tudo isso aí de uma hora para outra. Aqui é reino de Deus. O que Deus chama, o que Deus faz, é aquilo que Ele quer. Aceite, receba e dê glórias a Deus. Amém? Para que você não seja cortado, quebrado. Para que você não seja envergonhado. Os midianitas foram vencidos. Deus deu a vitória com 300. Ah, mas eles eram 1 milhão. Mas Deus poderia escolher só 10, se Ele quisesse.
ele ia mandar os 10 ficar de mão erguida e ia matar todos os midianitas. Como fez lá com Josafá. Então, irmão, sai da ignorância racional. Porque a ignorância chama-se razão humana. Raciocínio humano, isso é ignorância. Isso é trevas, isso é primeiro Adão, isso é carne, isso é morte. É fé que se vive aqui no reino e no corpo. É com fé. Fé é ver o que Deus está fazendo através do que está na frente dos meus olhos e saber que eu não tenho poder para interferir no que Deus está fazendo, e sim aceitar o que Deus está fazendo e viver com aquilo que Deus está fazendo e amar o Senhor para fazer tudo bem feito para Ele, com aquilo que Ele está fazendo na minha volta. Eu não tenho preferências, não tenho modo, não tenho maneira, não tenho escolhas, não tenho preferência por pessoas, não tenho mais. Sei humanamente dentro de mim o que eu gostaria, mas aquilo já está desprezado como homem. O que Deus bota na minha frente é a história que Ele está escrevendo, e assim vai ser, e assim eu vou cooperar com toda a força da minha vida para tudo dar certo e produzir muito para esse Senhor, que é o único digno de todo o meu esforço e toda a minha morte da alma para glorificar o seu nome. Então cuida muito com o que tu pensa, os teus parâmetros de julgamento, porque isso não está manifesto, mas está dentro de você, bem silencioso aqui nessa caixa de osso. Está lá dentro as coisas ruins. Então limpa lá, enquanto há tempo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus use da misericórdia e que não sejamos nós os próximos que serão cortados da videira.